Fala, tropinha, beleza? No vídeo de hoje trago para vocês uma tática para time pequeno aqui no Soccer Manager 2024. Vocês pedem bastante táticas aí para time pequeno e consegui achar uma tática muito boa, então trouxe para vocês. E claro, para fortalecer, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal para me ajudar se você não for inscrito e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum próximo vídeo de tática, tutorial, dica e muito mais sobre o Soccer Manager 2024. Então é isso aí, rapaziada, vamos embora acompanhar o vídeo. Vamos embora acompanhar essa tática. E essa tática eu resolvi fazer no Boca Juniors, rapaziada. Por quê? O Boca é um time bom, sim, claro, mas disputa ali na Argentina com o River Plate. Na minha opinião, o River Plate aqui no SM é um pouquinho melhor do que o Boca Juniors. Então ele já perde nesse ponto. Na Argentina, o Boca é o time mais rico, né? Isso já é um ponto para ele. Pode ver que aqui em cima eu terminei a temporada, né? Já tá recebendo spoiler que o Boca foi campeão da Argentina. Mas, cara, olha o tanto de dinheiro. 106 milhões de dólares aqui com o Boca Juniors no final da primeira temporada. Trabalho sensacional que eu fiz aqui nesse save com o Boca Juniors. Vou mostrar tudinho para vocês, claro, nesse vídeo. Então fica até o final, porque, claro, ao longo do vídeo trago várias dicas aí para vocês também. O Boca, como eu falei, é um time mais rico aqui da Argentina e também, cara, o calendário argentino é muito tranquilo, mano. São apenas 27, 28 jogos aí na Liga, fora Libertadores e também a Copa. Mas, mesmo assim, o calendário é muito tranquilo para você fazer o jogo. Então é até uma dica para vocês, né? Eu aconselho você também fazer um modo carreira aí na Argentina. Esse aqui foi o meu primeiro modo carreira na Argentina. Eu nunca tinha feito antes. Mas enfim, vamos lá. Chegando aqui no campeonato argentino, o Boca Juniors campeão, né? Como eu falei para vocês, 27 jogos, 25 vitórias e apenas 2 empates. Fomos campeões invicto, não perdemos nenhum jogo, 0 derrotas. Foram 73 gols marcados, 12 gols sofridos e 61 de saldo de gols, cara. E no total ficamos aí em cima com 77 pontos aqui no campeonato argentino. O segundo colocado foi o Estudiantes com 62, terceiro Colón com 57 e o quarto River Plate, nosso principal rival, né, na quarta colocação com 56. E aqui você pode ver, cara, que na Argentina são 28 times, né? Então 27 rodadas, tira o seu. E não tem ida e volta, é só ida, né? É só apenas um jogo, por isso que é um pouquinho mais curto, mas tem mais times. Na artilharia aqui do Campeonato Argentino, Cavani, cara, ele amassou nessa temporada. Vou mostrar para vocês aí o artilheiro depois do time, mas aqui no Campeonato Argentino ele foi o artilheiro, 34 gols em 26 partidas, mano. Amassou demais. E nas assistências aqui na primeira divisão, que é o Campeonato Argentino, Brian Romero do Vélez Sarsfield foi o grande garçom aí com 13 assistências. Na Supercopa da Argentina, vencemos aí, ó, pegamos o Patronato e vencemos, metemos 3-0 na grande final. Foi o primeiro título da temporada. Tivemos também, né, claro, a Copa da Argentina. Entramos nas oitavas de finais, pegamos o Newell's Old Boys, vencemos de 3-0. Nas quartas de finais, pegamos o Estudiantes, metemos 3-1, avançamos mais uma vez. Numa semifinal muito importante, foi complicado, pegamos o Racing, mas conseguimos vencer 2-1. E enfrentamos o Defensa e Justiça, rapaziada. Vencemos, obviamente, né? O Boca é muito melhor. Numa goleada sensacional, mano. 5-1 para cima do Defensa e Justiça. Boca Juniors campeão da Copa da Argentina. E mais uma vez, obviamente, Cavani foi o artilheiro, 6 gols em 4 partidas. E o Juan Quinteiro do Racing Clube foi o garçom aqui com 3 assistências em 4 jogos. Na final da Sul-Americana, olha que engraçado, mano. Final paulista, Corinthians contra São Paulo e o São Paulo foi o grande campeão. Na partida normal, 1-1 e nos pênaltis, 4 para o Coringão e 5 para o São Paulo. O tricolor paulista venceu a Sul-Americana aqui nesse save. Na artilharia não tem como ver, né? Não sei porquê. Mas na Libertadores foi o seguinte. O grupo D foi o grupo do Boca, né? Com Fortaleza, Independiente Medellín e também Independiente Del Valle. O Boca foi o primeiro com 13 pontos, segundo Fortaleza com 11 pontos. Os dois foram classificados para as oitavas de finais. Nas oitavas tivemos um confronto aí argentino. Pegamos o Argentino Júnior. No primeiro jogo metemos 3-1. Fora de casa. E no jogo de volta, cara, 4-0 na La Bombonera, 7-1 no agregado e avançamos para a próxima fase da Libertadores. Onde pegamos o galão da Márcia, rapaziada. Metemos 1-0 em casa, né, na La Bombonera, gol do Medina. Vencemos o Atlético Mineiro no primeiro jogo. E fora de casa, no Mineirão, foi mais fácil ainda, mano. 3-1 para cima do Atlético, 4-1 no agregado. Avançamos para a semifinal, onde veio o Palmeiras, cara. E o Palmeiras é muito difícil de se vencer aqui no SM, mas conseguimos. 1-0 Boca Juniors para cima do Palmeiras fora de casa.
Gol do Cavani no último minuto da partida. Aos 91, Cavani marcou o gol da vitória do Boca. E no jogo de volta não podia perder de jeito nenhum, né? Vencemos 3-1 para cima do Palmeiras, no agregado 4-1 e chegamos na tão sonhada final da Libertadores. Quem será que pegamos, hein? Sim, pegamos o Mengão. Claro, é meu time do coração, cara, mas nessa final eu quero ganhar e ganhar de goleada. Quero ser campeão da Libertadores com o Boca Juniors. Então vamos acompanhar aí, né, rapaziada? Vamos ver essa grande final aí da Libertadores, Boca Juniors contra Flamengo. É, família, como vocês viram, foi um jogo apertado, cara, mas conseguimos vencer. 2 para o Boca Juniors, 1 para o Flamengo, Boca Juniors campeão da Libertadores. E na artilharia da Liberta, ó, Valência do Internacional com 11 gols em 9 jogos. O Jansson do Boca aparece aqui com 9, Cavani também com 9 gols. E nas assistências, o melhor garçom foi o Gabigol, mano, ó, com 8 assistências em 12 partidas. E assim ficou aqui a Libertadores da América, né? Boca Juniors quebrando essa sequência aqui insana de Flamengo e Palmeiras sendo campeão da Liberta. Na vida real, foi o Fluminense. E rapaziada, passando aqui no calendário, vou mostrar aqui alguns principais jogos para vocês. Empatamos com o River Plate 2-2 aqui no Campeonato Argentino. Vamos ver aqui alguma goleada interessante, cara. Por isso aqui que eu falei que é uma tática para time pequeno. Porque o Boca, sinceramente, na minha opinião, não é um time tão forte. Na Argentina pode até ser, mas visando aí a América do Sul, perde para muito time brasileiro. Metemos 5-0 aqui no Tigres, 4-1 no Fortaleza. Fortaleza é um bom time, mas tomou aqui. Inclusive, o Fortaleza até ganhou aqui, ó, o Boca Juniors no último jogo da Libertadores da fase de grupos. Tivemos aqui 5-0 para cima do Huracan, 7-0 para cima do Talheres, 5-1 na final, né, como mostrei para vocês, da Copa Argentina. 4-0, tivemos outro empate aqui. Você tem que montar um time bom, rapaziada. O Boca não contratei nenhum jogador, deixei o time original mesmo, né? E ainda consegui fazer esse resultado aqui. Muito brabo, com esse time limitado do Boca Juniors. Por exemplo, cara, o Flamengo é muito melhor do que esse time do Boca. Não tem nem comparação. Palmeiras, então, cara, não tem nem comparação, cara. Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo é muito melhor que o Boca Juniors aqui no SM e conseguimos vencer todos. Na artilharia do Boca Juniors, nessa temporada, Cavani terminou o ano aí com 50 gols em 41 jogos, um gol a cada 61 minutos, já amassou demais. Pra você ver, mano, que o segundo colocado não conseguiu nem a metade, cara. O Jansson terminou aí com 21 top 2 e o Langoni foi muito bem também esse ano, 19 gols em 41 partidas. O Cavani disparou aqui como artilheiro do Boca Juniors. E nas assistências aqui em cima, Medina foi o melhor garçom da equipe do Boca com 11 assistências nessa temporada. Vamos dar uma chegadinha aqui nas estatísticas, ficamos aí com 91% de aproveitamento de vitórias aqui nessa temporada com o Boca Juniors. Como eu falei, um save na Argentina é muito curto em uma temporada. Foram aí 45 jogos, 41 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, aquela contra o Fortaleza que eu mostrei para vocês. No total, conquistamos aí 4 títulos. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Conseguimos aí a Supercopa da Argentina, Copa da Argentina, primeira divisão, né, que é o Campeonato Argentino, e também, claro, a Copa Libertadores da América. Todos esses títulos aqui para vocês. 4 títulos em apenas uma temporada com essa tática muito boa. E em falar em tática, cara, vamos para ela. Olha a formação aí do Boca nessa tática que, para time pequeno, no Soccer Manager 2024, é um 4-3-3 também, igual a passada que eu puxei para vocês, a tática imbatível.
2.0, mas com outras variações, né, rapaziada? Aqui o volante é um pouquinho mais recuado, tem 2 meias, os pontas, os extremos também são recuados, tem vários tipos aí de formações diferentes com várias variações, mas a formação em si é a mesma. Show de bola, família! Então vamos lá para as funções dos jogadores aqui, ó. Na defesa, temos aí 2 defesas criativos, lateral atacante, também os 2 laterais, né? Ali o volante é médio combativo, no meio tem um costa-costa pela esquerda e o outro é um organizador avançado, mano. Não é organizador de jogo, é organizador avançado, como se fosse um meia atacante pela direita. Na ponta esquerda eu coloquei o avançado lateral e na ponta direita eu coloquei um extremo. E lá na frente Cavani, ele prefere ser referência, mano, mas a tática é finalizador. E ele meteu mesmo assim 50 gols nessa temporada aqui no Boca. Vamos dizer que jogando fora da sua função, né, preferida aqui, ó, ele prefere referência, mas ficou de finalizador e ele meteu 50 gols, cara. Pra você ver que essa tática é boa mesmo. O centroavante faz muito gol. Mas show de bola. Aqui em geral na tática, rapaziada, a amplidão é normal, mentalidade normal, ritmo normal, fluidez da formação disciplinado, ritmo de trabalho normal e criatividade equilibrado. Sendo sincero com vocês, mano, quando eu vi isso aqui eu falei, não vai dar certo não. Tudo normal, cara, isso aqui não vai dar certo, vai ficar uma tática muito ruim, mas olha só que deu certo, mano. Não pode julgar a tática sem testar antes. No ataque, os passes são variados, ataque por ambos os flancos, avançado, rematar sempre possível, jogo amplo, variado, construção de jogo normal, e contra-ataque você coloca sim. E por fim, na defesa, a pressão a todo campo, desarme normal, linha defensiva normal, guarda-redes não, perda de tempo baixo. Essa aí é a tática para times fracos aqui no Soccer Manager 2024. Eu testei no Boca Juniors, para mim não é um time tão forte assim, rapaziada. Na América do Sul perde para vários times do Brasil, mas mesmo assim o Boca continua sendo um time legal para se fazer o modo carreira, como eu fiz aqui nesse save. Testa aí, família, de times menores do Brasil ou da Europa, você pode escolher. Se der certo, beleza, show de bola. Se não der, você testa outra tática. Porque nem sempre, mano, a tática que eu coloco aqui em um time vai dar certo em outro time. Pode variar muito, depende dos jogadores, depende da forma do time jogar e assim vai. Então o importante, deu errado, cara, não fica resmungando, não reclama. Vai lá, pega outra tática aqui do canal mesmo ou de outros canais e tenta colocar para ver se dá certo ou não. Então é isso aí, família. Bota aí embaixo nos comentários em qual time você testou essa tática, se deu certo ou não. Para me ajudar, deixa o likezão aí, fortalece na inscrição e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum próximo vídeo aqui do canal. Dicas, tutoriais, táticas e muito mais sobre o Soccer Manager 2024. Na tela final vou deixar mais 2 vídeos aí para você assistir, um vídeo de tática e outro também de dicas sobre o SM 2024, passa lá. Então é isso aí, família, ficando por aqui, até a próxima, valeu, fui, tamo junto, é nóis!